Pois bem, meus amigos, o governo Dilma está indo tão mal, mas tão mal, que nem mesmo os jornalistas da TV Lula, também conhecida como Globo, estão conseguindo esconder a desgraceira do governo. Portanto, no vídeo de hoje, nós iremos nos divertir com Mortadela Lima, tentando passar pano e adquirindo até uma certa gagueira para dar as notícias que são terríveis para o governo, e tem mais algumas outras jornalistas da Globo News também inventando as narrativas mais rocambolescas para tentar minimizar o desastre que está sendo esse governo Dilma. E notem bem que eu falei minimizar, porque até as jornalistas da Globo são obrigadas a admitir que a coisa está feia demais e que o governo vai de mal a pior. Temos no vídeo de hoje o escândalo do arroz, que está trazendo mais problemas para Lula. Temos também o ministro do Dilma sendo indiciado pela PF pelo suposto crime de participar de uma organização criminosa, negócio de corrupção. Nunca imaginei isso no governo Lula. Fiquei chocada, trouxe a matéria aqui para comentar com vocês também esse caso. Saíram mais matérias sobre a tal da milícia virtual petista. Os professores continuam em greve, aliás, fizeram manifestação no Congresso. O Lula bota a culpa nos professores e também disse para os cientistas tomarem vergonha na cara. É dólar subindo, bolsa caindo, e até o MST está indignado com o governo. Portanto, meu amigo, se você já gostou das pautas do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face e de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Pois bem, feita a introdução, vamos para a maravilhosa pauta de hoje. O governo Titanic, cada vez mais fundo. Começamos com o escândalo do arrozão. Todos vocês estão acompanhando este leilão muito louco que ganhou sorveteria e umas empresas muito esquisitas. Parece até um negócio, um boteco, empresa de fachada, não sei, mas aqui está a matéria do antagonista, que após suspeitas de irregularidades, o governo acabou anulando o leilão do arroz. E o secretário que foi demitido, que foi exonerado, aquela malemolência que a gente sabe que tem em Brasília, ele agora tá soltando verbo, porque eu já falei várias vezes para vocês, essa galera da esquerda não tem amigos, eles têm comparsas. Então, quando cai um comparsa, ele entrega os outros. E olha só o que o cara já tá dizendo. O secretário demitido, esse do leilão de arroz, diz que foi pressionado pelo governo para comprar o arroz. Inclusive, ele tá dizendo que ele tá sendo bode expiatório e que ele não vai aceitar esse tipo de coisa. Mas assim, o Bolsonaro bem que avisou que isso ia acontecer, né? Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? E para dar mais dor de cabeça para o Lula, uma vez que esse leilão aí foi suspenso, mas foi cancelado, anulado, mas eles ainda não desistiram dessa compra, o deputado Zucco está na cola e já está coletando assinaturas para essa CPI do arroz, que já tem aproximadamente 100, são 170 e pouquinhos para conseguir instaurar a CPI. Vamos continuar acompanhando, assim que eu tiver notícias eu trago para vocês. Mas a notícia de ontem que ficou pipocando foi essa daqui: o Juscelino Filho, o ministro dos cavalos. Já falamos sobre ele em vários vídeos e agora finalmente a Polícia Federal indiciou o ministro do Lula, ele é ministro do governo do Lula,
até a Folha de São Paulo está dizendo aqui, sob suspeita de corrupção e organização criminosa, suspeitos de desvios em contratos da Codevasf, bancados com emendas parlamentares. Titular das comunicações critica a investigação. Agora, bom mesmo é ver a Dani Lima com uma cara de bunda se atrapalhando toda para dar essa notícia. Trago aqui para vocês o indiciamento do ministro das Comunicações. Atenção, é uma semana horrorosa para o governo, depois do cancelamento da licitação do arroz, de uma derrota no Congresso Nacional, imposta inclusive com a ajuda de fogo interno. Agora uma nova crise, o ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, filiado à União Brasil, foi indiciado pela Polícia Federal, segundo informação confirmada aqui ao Fábio Amato e a mim, por integrantes da corporação, por diversos crimes. O que eu estava aqui, inclusive, era vendo os artigos do Código Penal que o ministro foi enquadrado: a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção passiva ou ativa, uma série de apontamentos. Foram pelo menos 8 artigos do Código Penal, da Lei de Licitações, que foram infringidos ou que são apontados pela Polícia Federal como motivação para o indiciamento do ministro Juscelino Filho. Vamos tentar entender um pouquinho essa história? Não sei se... Já que a Daniela Lima tá até gaguejando, vamos aqui ver os detalhes deste caso para vocês ficarem por dentro. A Polícia Federal concluiu que o ministro do Lula integra uma organização criminosa e cometeu o crime de corrupção passiva relacionado a desvios de recursos de obras de pavimentação custeadas com dinheiro público da estatal federal, a Codevasf. Nunca imaginei. Olha só, desvio de dinheiro, corrupção em obras de governo petista. Novidade, a gente nunca tinha visto, não poderíamos imaginar. Seu Juscelino foi indiciado sob suspeita de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, falsidade ideológica e fraude em licitação. Eita, Lelê. A investigação teve início para apurar as suspeitas de desvio das obras da Codevasf, e em especial as realizadas pela empresa Construservice, cujo sócio oculto, aponta a PF, é quem? O empresário, o seu Eduardo José Barros Costas, conhecido como Eduardo DP. O senhor Juscelino, o ministro do Lula, passou a ser investigado depois que a PF encontrou mensagens entre ele e o Eduardo DP no celular do empresário, que foi apreendido na primeira fase da Operação Odoacro, como revelou a Folha. As mensagens mostram os diálogos cabulosos do empresário com o ministro do Lula sobre a execução de obras e a destinação de emendas. Segundo o relatório da PF, não é minha opinião, não sou eu que estou dizendo, é a Folha que está falando o que tem no relatório da PF. As mensagens analisadas no inquérito reforçam a atuação criminosa de Juscelino Filho, entre aspas, e demonstram que, abre aspas, sua função na ORCRIM, organização criminosa, era conhecida por todos os membros, fecha aspas, do suposto grupo chefiado pelo Eduardo DP. Aí vem de novo aqui parte do relatório da PF. Resta cristalina relação criminosa pactuada entre Juscelino Filho e o seu Eduardo DP. Quem está dizendo isso é a PF. Diz o trecho do relatório. De acordo com o documento em que a PF pediu busca contra Juscelino, o grupo do ministro foi responsável por, abre aspas, suposto desvio ou apropriação e uso indevido de, no mínimo, R$835.800. Mas, para a jornalista da Globo, o que o ministro do governo Lula fez é culpa, sabe de quem? É culpa do Bolsonaro. Juscelino Filho não foi cota pessoal do presidente, não foi uma escolha de Lula, foi uma indicação do União Brasil, então o partido está extremamente ligado, né, a essa indicação. E, à época, né, 1 ano e meio atrás, foi altamente criticada essa escolha, porque era um deputado, era um parlamentar que fazia parte da base bolsonarista, que votou pelo impeachment da Dilma, que apoiou a prisão do Lula. Então ele tinha vários atributos negativos que foram admitidos. Setor, né? Exatamente, não é do setor. Aliás, até aqui nem sabemos, né, exatamente
exatamente sobre desempenho, né? Não tem nem grande visibilidade do ponto de vista dessa que também é uma área estratégica. Então, acho que é mais oportunidade do que crise, né? De chamar a União Brasil para uma conversa, e uma conversa até mais ampla do que propriamente a indicação de um novo ministro, mas sobre, inclusive, o nível muito baixo de adesão do partido, que tem 3 ministérios, nas votações de interesse do governo. Então, acho que é um bom momento para uma DR, mas aquelas bem de profundas. arrumação, né? Aproveitando que hoje é dia dos namorados, já chama para essa DR e rever a relação. E a história das milícias digitais, inquéritos intermináveis aos bolsonaristas. Até hoje, nenhum print de grupo de WhatsApp, nenhum depósito, dinheiro público, nada envolvido, não tinha reunião de pauta. E sobre esse caso das milícias digitais, eu falei bastante no último vídeo que eu postei, então corre lá se não assistiu ainda. Assiste ali, tem todos os detalhes, inclusive o áudio da reunião, tá sensacional o vídeo. Mas o Estadão não para. Todo dia ele tá publicando mais matérias sobre isso. E a última foi essa daqui, ó, Exército do WhatsApp do Instituto Lula, que foi investigado no negócio da Lava Jato também, né? Quem poderia imaginar? Mantém política de disseminação de mensagens pró-governo. A estratégia de comunicação petista passa desde a campanha de 2022, durante a campanha, pelo instituto que foi alvo da Lava Jato e que hoje mantém protagonismo no fornecimento de mensagens favoráveis ao presidente. A entidade diz que canais são tocados por voluntários, mas essa história tá muito esquisita e parece que tem mesmo dinheiro público envolvido. Então, Felipe Barros, sempre ele, maravilhoso, deu uma coletiva no fim do dia de ontem e diz que a oposição vai tocar para frente a CPI da milícia digital do PT. Os parlamentares dizem ter mais de 60 assinaturas das 171 necessárias. E eu creio que eles vão conseguir todas essas assinaturas. E os professores? Professores em greve com o bumbum nervoso porque fizeram o L e tomaram na tarraqueta. Papai Lula não quer dar aumento e eu tenho imagens da revolta dos professores. Não tolero! Chega de lero, lero! 0% eu não tolero! E para ficar melhor ainda, tem o Lula colocando a culpa nos professores por tudo de ruim que está acontecendo na educação. Eita, só fizeram o L e estão sendo humilhados. Eu fico muito triste, confesso para vocês que tem uma coisa que me baqueia, é ver no jornal. Universidade Federal do Rio de Janeiro não tem dinheiro nem para pagar a conta da luz. Universidade não tem dinheiro para fazer tal coisa. Isso é uma coisa melancólica, é uma coisa triste. Então, ao invés de sair na imprensa, venha para o governo e diga: está faltando outra coisa, prova que está faltando, que a gente tem que arrumar dinheiro. E depois da escola tem que ser muito boa. Eu, às vezes, Camila, preciso ter fazer um estudo para saber se as pessoas desistem da escola porque tem necessidade de desistir, porque fazer, ou se a escola não está sendo atraente. É preciso saber se o curso está sendo atraente. O curso desperta tesão no aluno. Ele levanta de manhã: puta, eu vou porque eu não quero perder aquela aula, eu não quero perder aquele professor, eu vou porque lá. É isso. Ele fala: pô, eu vou para a escola. Fala: chata, que professor chato, que professora chata, que não sei o que, chato. E para fechar essa pauta dos professores, nós vamos fechar com chave de ouro, com o Reinaldo Azevedo dizendo que os professores são bolsonaristas. A culpa é do Bolsonaro de novo. Que não há muita razão. Essa greve está durando o que está durando, porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. Está certíssimo, presidente. E a greve hoje nas universidades só serve ao bolsonarismo. Não, a questão eu sei que você provavelmente é um defensor da educação e etc e tal, eu acredito que sim, seja isso mesmo. Mas hoje está servindo ao bolsonarismo, ponto final. Vocês têm que entender, né, galera da esquerda? O Lula não pode estar dando aumento para professor, não pode gastar com isso, porque ele precisa, por exemplo, comprar tapetes de sisal por R$71 mil. Ele precisa viajar pelo mundo, a Janja precisa comprar bolsas, sandálias caríssimas, camas, lençóis, e tudo isso custa dinheiro. Aí não sobra para dar aumento pro professor. É isso que vocês precisam entender. E
Além disso, o Lula resolveu abrir a boca e já falei várias vezes, né? A melhor arma contra o comunista é o microfone. Olha a sequência de baboseiras que o Lula falou. Lula afirma que cientistas brasileiros precisam criar vergonha na cara. O presidente disse que estudiosos devem inventar um produto de inteligência artificial em português. Será que eles estão sentindo saudade da época em que o Bolsonaro concedia, ou tentava conceder pelo menos, né, honrarias para os cientistas? Vocês lembram disso? Ó, em 2021, eles inclusive renunciaram coletivamente à honraria concedida por Bolsonaro, um negacionista, né? Bom mesmo é o Lula que manda vocês criarem vergonha na cara. Toma aí o que te mandaram. E ele ainda deu uma declaração, porque ele está passeando pelo mundo novamente, né? E ele falando sobre a economia brasileira, logo depois da declaração dele acontece isso aqui. Após declarações de Lula, dólar chega a ultrapassar os 5,40 e Bovespa cai. É o nível mais alto desde 4 de janeiro de 2023, quando a moeda norte-americana encerrou o dia a 5,45. Os funcionários do IMET também estão sem recursos, também entrarão em greve. Funcionários do IMET anunciam greve por falta de orçamento. A paralisação deve começar a partir do dia 15 de junho. Segundo o sindicato, o instituto passa por uma escassez de recursos e de trabalhadores. E até o MST está indignado com o painho. Fundador do MST diz que Lula III não fez nada pela reforma agrária. O Stedley, que inclusive viajou para a China, né, teve um tratamento VIP aí, está indignado. Deu nota 3 para a política de democratização de terra do governo federal. Na época do Bolsonaro, ele dava a certidão de posse. Agora, acabou. E ontem ainda, lá no Congresso, a direita teve uma vitória bem interessante, com a Câmara aprovando a urgência de um projeto que equipara o aborto após a 22ª semana ao crime de homicídio. A medida foi aprovada de maneira simbólica e apenas o PSOL e o PCdoB se manifestaram contra. Atenção, militante feminista que fez o L. Nem o PT se opôs a isso daqui. Ele deixou a bancada livre ali, né? E com relação a esse tema, tem mas assim, vários recortes que eu separei do Otávio Guedes, do pessoal da Globo, falando as maiores asneiras, e eu posso fazer um vídeo só sobre isso aqui para não ficar muito comprido de hoje. Se vocês quiserem um vídeo meu respondendo os argumentos dos jornalistas da Globo sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, que daí eu faço um vídeo especial para vocês. Mas sobre isso, nós temos também mais um vídeo da jornalista da Globo falando que o governo está de joelhos. Hoje eu fui perguntar ao líder do governo na Câmara, José Guimarães, se o governo tinha tentado segurar pelo menos a urgência desse debate, e ele falou: isso não é tema de governo. Eu parto daí para dizer que esse é um governo de esquerda. Lula, por mais que tenha sido eleito por uma coalizão de centro-esquerda, ele vem de um partido de esquerda, é um governo, e os governos anteriores do PT sempre foram governos que defenderam a vida, mas neste momento o governo não quer entrar nessa saia justa, nessa dificuldade que é debater toda essa agenda de costumes, essa agenda moral, e por isso o governo está de joelhos frente a uma oposição que está passando essa boiada que você fala, porque a oposição já percebeu que nas redes sociais a esquerda não consegue explicar esse assunto, não vai debater, e que o governo não quer entrar nessa discussão em ano de eleição. A gente teve ex-ministra de Direitos Humanos votando para derrubar o veto da saidinha, entende, do presidente Lula. E ela é do PT, entende? Por quê? Porque esse ano tem eleição. Então não se consegue vencer nas redes sociais um debate que precisa ser feito pela sociedade. E aí, pessoal, será que a gente está tendo um déjà vu? Teve em uma das minhas postagens ontem no Twitter, um de vocês colocou a capa dessa Veja aqui, muito interessante, parece que está se repetindo a história, olha só. Exclusivo, as novas provas que comprometem Lula, a ruína do PT, o partido em 13 anos no poder, a legenda afogou a esperança da ética em um mar de corrupção. Dilma, afastada por crime de responsabilidade, a presidente entrega um país quebrado. E o Temer, vem aí cortes de gastos, inflação na meta e estímulo aos investimentos. Agora, melhor do que recordar
de poder vir aqui e dizer que nós avisamos, a gente avisou que tudo isso ia acontecer, é encerrar o vídeo com chave de ouro com a própria Mortadela Lima falando que tenta esconder as coisas do governo, essas desgraças todas, mas que já não é possível. Já não é mais possível, Daniela Lima. Um governo frágil, cercado por conflitos que a gente já não consegue mais, Valdo Cruz, esconder. Esconder. Pois bem, meus amigos, e aí, conta pra mim, vocês também se divertiram? Eu me diverti muito fazendo a pauta desse vídeo, vendo os malabarismos das jornalistas da Globo, que tentam, mas já não conseguem mais, e precisam admitir que realmente tá muito ruim esse governo, e a gente ainda tem aí mais de 2 anos pela frente, que loucura! É péssimo, mas talvez assim, pela dor, o povo acorde para o que realmente é o socialismo e o que ele causa em um país. Conta pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!